Boa tarde, gente. Como a inteligência artificial pode dar mais sentido para a educação? Vou perguntar uma coisa para vocês. Quem nunca teve que aprender alguma coisa que não fizesse sentido? Quanto tempo e esforço da nossa vida a gente se dedicou para esse tipo de coisa? Pois é. Se for contar o tempo de escola, mais faculdade, e mais um pouquinho, a gente deve passar uns 20 anos estudando. Se for contar só a escola, a educação básica, que é um período da vida onde uma instituição é fortemente responsável por fazer o desenvolvimento de uma criança e de um jovem, são por volta de 14 anos, dependendo do seu ciclo. É muito tempo. E agora eu vou convidar vocês para recordar um pouco como é que era na escola. Se for pensar na escola, a maior parte do tempo é passada transmitindo conhecimentos do passado para que possamos estar prontos para o futuro. Concordam? E aí o que acontece? Passado e futuro estão sempre presentes, mas o presente, o momento atual, nem sempre. E o grande desafio é como é que a gente consegue conectar com significado aquela coisa para responder a pergunta que deveria ser a pergunta mais importante numa instituição de ensino. Quem já está imaginando qual é? Essa daqui. Por que eu tenho que aprender isso? Né? E qual é o problema de a gente não responder essa pergunta? É que a gente fica recebendo informações e conhecimentos do passado com uma promessa de futuro que a gente não vê, que está muito longe, que não vai chegar. Né? Então, ficam conhecimentos, aquela coisa da profissão, da sua ambição, etc., e fica um vácuo no meio. E qual é o problema? Como é que a gente consegue obter significado com isso? Na verdade, a gente não tem. E o que acontece com a maioria de nós, e aconteceu comigo também, é que eu lembro claramente dias de tempo e esforço dedicado para aprender coisas que foram escritas no passado, livros e conhecimentos do passado, só que iam ser resolvidos num futuro muito próximo, que é a data da prova. E depois aquilo se perdia, certo? Por outro lado, um dos aprendizados mais significativos que eu tive na minha vida não foi tão trivial assim. O que aconteceu? Ele veio de repente, eu não estava preparado, eu não tive escolha. Aos 16 anos, eu tive que começar a aprender a viver sem meu pai. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e tive que voltar antes, porque pela piora da saúde do meu pai. E aí começou um longo e doloroso processo de aprendizagem. E eu soube disso, eu percebi a verdade quando eu cheguei no aeroporto e dentro da área de restituição de bagagens, eu encontrei minha mãe de braços abertos e chorando. E a partir daí começou um processo e eu comecei a descobrir algumas verdades. E as primeiras foram que talvez algumas verdades são melhores ditas se forem em etapas e com apoio emocional. Eu descobri que a minha mãe era muito mais forte do que eu pensava. Eu descobri que a gente, às vezes, tem coisas na vida que a gente não está preparado de jeito nenhum. Descobri que o tempo remedia, a vida cicatriza, mas a cicatriz está sempre lá. E descobri, principalmente, que algumas coisas a gente acaba aprendendo e a gente acaba resolvendo, por mais que seja doloroso. Isso foi uma coisa que acabou me trazendo aqui hoje. Eu sou um engenheiro de produção porque foi a melhor escolha que eu pude fazer aos 16 anos, com um pai engenheiro industrial recém-falecido, no ano que eu tinha que escolher qual vestibular prestar. Eu não pensei muito. Né? Meu processo foi, meu pai era engenheiro industrial, eu vou ser um engenheiro de produção, e que agora eu era, com a cabeça de 16 anos, o homem da família, quem diria, e eu tinha que ter uma profissão que me levasse adiante. Engenharia de produção era o caso. Né? E aí, a outra aprendizagem muito marcante que eu tive, teve as mesmas características. Né? Foi fora da escola, foi de repente, eu não estava preparado, e fui aprender a ser pai. Nos últimos 5.280 dias, eu venho aprendendo a ser pai. E isso acabou me trazendo para cá também. Ou seja, esses dois aprendizados impactantes, né? A se acostumar a viver com a ausência física do meu pai
e ter a presença e o amor da minha filha é o que me trouxe aqui. E como é que foi isso? Meu pai falecendo, eu optei por ser engenheiro de produção. E aí eu comecei a melhorar processos e olhar para fábricas, etc. E eu descobri que você não melhora processos sem transformar pessoas. E você não transforma pessoas se não lidar com a aprendizagem. E a grande pergunta que a gente tem que pensar e responder, e o grande desafio, é aprender a aprender. E como eu descobri isso? Com o nascimento da minha filha. Por alguns motivos. Eu, como estava aprendendo a ser pai, falei, quem mais, além do pai, da mãe e do círculo próximo, vai propiciar o desenvolvimento para ela? E tem uma rede enorme de pessoas, escolas, faculdades, que ela vai crescer e vai ser desenvolvida não só por esse círculo próximo, mas, principalmente, aprender a aprender, porque à medida que eu fui me tornando pai de uma bebê, pai de uma criança, pai de uma menina e agora pai de uma moça, eu tenho que aprender a ser um pai diferente. Não é o mesmo pai, e é difícil. Mas eu tenho uma jornada muito desafiadora e cheia de amor, cheia de orgulho, alegria e responsabilidade com isso. E aí que me trouxe para cá. E eu, quando estava já na minha carreira como professor de MBA, como consultor de empresas, etc., eu decidi fazer uma jornada para a educação básica. Eu fui me envolver como voluntário, como pesquisador, como praticante, consultor e agora formador de professores e líderes educacionais, entrando na educação básica. Só que não foi o mestrado e o doutorado que me ajudaram bastante, que me trouxeram conhecimento e a fineza de repertório e a dedicação da prática. Foi o contato no dia a dia com líderes, com professores que estão legitimamente envolvidos em propiciar desenvolvimento para as crianças e para os jovens e comprometidos com uma pergunta que eu acabei criando como sendo a minha pergunta. Vocês têm uma pergunta master? Eu criei essa ideia de ter uma pergunta master, que é a pergunta que eu levo em toda iniciativa que eu tenho, que é um grande guarda-chuva para os projetos que eu estou envolvido. E essa é a minha pergunta master. Como podemos aprender melhor aquilo que realmente importa para evoluirmos como sociedade? Isso vale para uma criança, vale para um adulto, para um público universitário, para qualquer pessoa que está vendo isso. E essa pergunta master é como uma pergunta mãe, ela tem perguntas filhas. E hoje as perguntas que eu trago para cá, nessa discussão, é como a gente pode fazer para a aprendizagem ter mais sentido. Como eu consigo conectar um passado de conhecimento relevante com uma promessa de futuro, com um presente que faça sentido para todos nós? O presente no sentido da dádiva e o presente no sentido do tempo. E é isso que é importante para mim. Como é que a gente faz esse sentido acontecer? Como é que eu consigo trazer todo esse conhecimento que a gente tem que aprender num curso de graduação, num curso na vida, para uma promessa que a gente talvez nem sabe direito qual é? É desafiador. Todo mundo gostaria de saber isso. É um problema geral. Mas chegou uma solução agora. Antes da solução, a gente tem que olhar para o passado. E quem é que, de fato, vai fazer essa ponte do passado e do futuro é quem consegue influenciar as situações de aprendizagem, seja numa sala de aula, seja num anfiteatro, seja na sombra de uma árvore. E essa pessoa é uma pessoa. É um mediador, é uma professora, é um professor. Essa situação a gente só vai conseguir mudar olhando com detalhe para esse tipo de função. E esse tipo de função tem que ter um cuidado, que vocês devem conhecer também. Porque se a gente for trazer o professor simplesmente como alguém que replica o material de uma outra maneira, ele já tem uma concorrência muito melhor do que ele. A gente já tem uma série de materiais, de conteúdos disponíveis em ambientes digitais, em livros, e onde a gente quiser, que eu não preciso mais de um professor, de uma professora, simplesmente como uma mídia diferenciada, que consegue falar e trazer o conteúdo de outra maneira. Não é isso que vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema, então? Vocês já devem estar pensando? Sim, é a inteligência artificial generativa. Agora que nós temos o ChatGPT e os seus primos, tudo está resolvido. Será? E eu digo por que eu gosto desse será. A maior parte das promessas que a gente tem da resolução da educação por conta de inteligência artificial generativa se chama personalização. Vocês já devem ter ouvido falar que agora eu dou conta de ter um conteúdo exatamente para aquilo que você precisa. Só que uma coisa que a maioria das pessoas não menciona, ou talvez não saiba, é que isso surgiu
por conta de um estudo muito bem feito, de 40 anos atrás, e que identificou que estudantes medianos, com a ajuda de um tutor individual, tinham um resultado médio 98% maior do que aqueles que não tinham uma ajuda. Isso é impressionante, é sensacional. E todo mundo falava antes da inteligência artificial generativa, falava, não, mas não era possível, imagina ter um professor para cada aluno. Mas agora nós temos inteligência artificial generativa. Não, desculpa, gente. O que acontece é que há 40 anos atrás, essa pesquisa, esse estudo foi feito com tutores humanos e não com tutores digitais. E as pessoas são diferentes, ela aprende de gente diferente. Grande parte das pessoas não está disposta ou não tem uma resposta boa a aprender simplesmente com um tutor digital, por melhor que ele seja desenhado. E tem dados para isso. Um dos melhores tutores digitais que consegue interagir e mediar digitalmente sua aprendizagem hoje, ele consegue beneficiar 15% dos estudantes. Foi um experimento feito com esse tutor digital nos Estados Unidos. Ora, e os outros 85%? Como a gente faz com eles? Né? E a grande questão é, a solução está no educador. Como é que a gente vai mediar esse processo? Quem vai cuidar dos 85% que não estão sendo bem atendidos por uma interação digital? E o que é a mediação? Nada mais é de uma atividade que dá conta, uma habilidade de propiciar uma solução de aprendizagem, que pode ser uma atividade, pode ser um diálogo, uma relação, com foco na aprendizagem que quer propiciar. Muito ligado a 3 características, que são dinâmica, interativa e relacional. Então, depende de como a gente se relaciona no dia a dia, no momento da sala de aula, naquela questão, naquela relação com o aluno, que vai fazer diferença. E como é que a gente pode fazer isso? O grande segredo é conectar 3 aspectos principais. O primeiro e mais conhecido de todos, o que é? É o conhecimento da matéria. São conhecimentos, habilidades e atitudes, que é a aula de matemática, né? A prova de português. Então, é o conhecimento propriamente dito, as habilidades que a gente tem que desenvolver. O segundo deles é o contexto no qual se dá a situação de aprendizagem. Por exemplo, o contexto aqui, ou o contexto na tela, a gente está no Unicamp em Limeira, os estudantes, o que está acontecendo, o calor, o fogo que está na região, e etc. E o terceiro é a realidade de cada aluno. Eu vou falar com um aluno é de um jeito, com o outro é de outro. Vamos pegar um exemplo? Mas antes vamos voltar para a inteligência artificial. O item 1, que fala do conhecimento, do que já está registrado, do que já está disponível, é isso que é usado pelos tutores, pela inteligência artificial generativa. A base de dados que eles usam são isso. Só que eles não entendem do que eles estão falando. Eles conhecem o texto e têm uma capacidade computacional de decodificar e de adivinhar a melhor probabilidade da próxima palavra. No fundo, é isso que a gente está falando. Ele não entende o conteúdo daquilo que está sendo perguntado. Vamos ver, fazer um teste como funciona? Por exemplo, no fundo, ele sempre tem essa pergunta na cabeça. E eu vou perguntar para vocês, qual é a próxima palavra? Eu vou colocar uma frase, eu vou fazer do jeito mais fácil, tá bom? Para vocês não errarem. Então, eu vou dar uma dica adicional. Qual é a próxima palavra? E vocês vão emendar na próxima palavra, tá? Vamos lá? Estão prontos? Atirei o pau no gato. Coitado do gato. É ele mesmo. Todo mundo que falou acertou. Mas por que a gente falou atirei o pau no gato? Tá certo que foi a dica fácil, porque eu falei cantando. Então já teve uma dica musical. Mas, principalmente, o que aconteceu, essa frase está muito clara na cabeça de vocês, né? É muito conhecida. Mas se, por outro lado, eu der um contexto diferente e falar para vocês que eu estava na beira de um lago e peguei um pau cheio de formigas, na beira do lago, e aí eu atirei o pau no... Será que é gato ou será que é lago? Muitos de vocês já pensaram lago, né? E aí eu atirei o pau no lago. E essa diferença entre como é que eu uso o conhecimento do passado sem estar contextualizada com o presente é que é importante na mediação, né? A gente, se não tiver o contexto, a realidade dos estudantes, o que está acontecendo no mundo, corre o risco da gente trocar o gato pelo lago muitas vezes, nesse exemplo simples, mas de um exemplo muito mais complexo. Os segundos elementos é que vão fazer essa diferença. Eu preciso ter ideia numa mediação do contexto e da realidade do aluno. E o contexto pode ser algo tão simples como, numa aula de matemática,
eu estou lecionando, por exemplo, a circunferência de um círculo, e ao invés de dar a fórmula, eu uso um exercício que usa a curva da pista de 400 metros do atletismo, que está sendo disputado agora nas Paralimpíadas, e que foi disputado nas Olimpíadas com uma medalha de bronze brasileira. Nas Paralimpíadas teve medalha, mas foi de 1.500, não foi nos 400, mas a pista é a mesma. Né? Então, isso é o contexto. E a realidade do aluno, pode ser que um aluno se conecte com a questão do atletismo e outro não. Ele tem até uma repulsa, algum problema com aprender com o atletismo. Mas o professor que está no dia a dia identificando essa ponte entre o passado, o futuro e a razão, ele tem chance de fazer uma interação dinâmica e relacional com o conhecimento e com a realidade do aluno. E é aí que faz a diferença. Só que, se a gente está falando de inteligência artificial generativa e a importância da mediação, a gente tem que falar de como a inteligência artificial generativa ajuda o professor a fazer isso. Né? Não adianta falar que um tutor inteligente não vai ajudar o aluno, ou só 15% dos alunos. Como é que a gente resolve o problema dos outros 85%? E aí, eu vou propor uma mudança aqui. Ao invés de falar de IA como inteligência artificial, eu vou dar uma nova sigla para vocês. IA como inteligência aumentada, que foi um termo que surgiu lá na década de 50 como ampliação da aprendizagem, só que agora ele começa a ser utilizado de umas décadas para cá como inteligência aumentada, que nada mais é do que o quê? É a gente pensar em inteligência artificial a serviço da capacidade humana. É uma parceria entre inteligência artificial e humanos para melhorar a nossa atuação, para melhorar a nossa aprendizagem, para melhorar a nossa tomada de decisão. E se faz sentido falar de inteligência aumentada, por que não mudar de mediação para mediação aumentada? Como é que eu posso usar a inteligência artificial generativa para melhorar a capacidade de um professor, de um educador, interagir com esses três elementos, com o conhecimento, com o contexto, com a realidade de cada um dos alunos? E essa é o grande segredo de juntar passado e futuro no presente, conectando o conhecimento do passado com o contexto dos estudantes e com a realidade dos estudantes. Mas aí, a gente consegue responder uma pergunta muito mais potente, que é: como é que a inteligência artificial generativa pode dar mais sentido para a educação? Que é para isso que a gente veio aqui hoje. E vocês devem estar com essa pergunta: tá bom, Jorge, como é que eu dou o primeiro passo? O primeiro passo é muito fácil. Simplesmente ria. E o que é ria? Ria é considere a realidade do aluno, considere o que está acontecendo no mundo dele, o que você pode conectar com alguma coisa que ele sabe. O R do ria. O I é interesse. O que esses alunos, o que as pessoas estão interessadas, o que elas falam, o que elas gostam. E a atenção é prestar atenção em alguns pontos de diferença que, eventualmente, uma pessoa tem diferente da outra, e a gente nada mais pode fazer do que perguntar isso. E numa época de inteligência artificial generativa, o que pode ser feito, já que você tem um tutor inteligente? Você pode usar um tutor inteligente para conectar tudo isso com o RIA. E se vocês quiserem usar, seja um tutor inteligente, ou seja uma pessoa qualquer, você não precisa do RIA e de uma inteligência artificial generativa. Se vocês querem dar mais sentido como educadores, como aprendizes, numa atividade de educação, simplesmente se interessem pela realidade das pessoas, pelos interesses e pelas particularidades de cada um. E se você for usar a inteligência artificial generativa, faça um prompt. Peça para a inteligência artificial generativa te fornecer isso. E, no final das contas, a dica que eu deixo, além de um obrigado, é simplesmente rir. Obrigado, gente.